Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Horizonte, agora recebendo o Dr. Cleiton Rezende, juiz de direito, coordenador do Sejusc. O que é Sejusc, doutor? Bom dia. Bom dia primeiro, né? Bom dia. Bom dia, obrigada, doutor Cleiton, pela sua presença. Eu que agradeço a presença. O Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Né? Nós estamos lá habilitados a solucionar, ou pelo menos tentar solucionar os conflitos a partir de conciliação, mediação e outros métodos que facilitem, né, a solução dos conflitos e agilizem o andamento do processo. Quais são os maiores conflitos, doutor? Os conflitos que mais dão problema para a gente são os conflitos da vara de família, né? Normalmente as pessoas vão para o processo levando muitas mágoas, ressentimentos, muitas dores, né? Pela separação, pelo divórcio, sonhos desfeitos, né? Então, normalmente é mais difícil trabalhar com isso. Arrastam aquelas mágoas todas, Exatamente. Né, doutor? E nesse conflito acabam levando os filhos também, né? Os filhos para o meio do conflito. Infelizmente. É verdade, normalmente os filhos são quase como um troféu, né? Para muitas coisas, né? Me fala uma coisa, doutor Cleiton, para aquela telespectadora que está ali, às vezes está vivendo isso, um processo, né? E aí ela não tem condições de pagar um advogado, precisa de passar por esse processo todo, ela pode ir direto lá no Sejusc? No Sejusc nós conseguimos fazer a sessão de conciliação, se as duas partes estiverem de acordo, a gente resolve por ali mesmo, e dessa forma a gente não precisa de um advogado. Mas se ela não conseguir, aí teria que procurar, por exemplo, a Defensoria Pública. Né? Porque lá no Sejusc a gente só consegue solucionar quando as duas partes estão de acordo. Deve ser... Outro dia me mandaram no WhatsApp uma historinha, né? O sujeito estava assim num bar, sentado, de repente chegou uma senhora, né? Uma moça e tal, assim, está me esperando muito tempo? Não, estou aqui tranquilo, estou esperando. Para mim está tudo bem. Não estou achando ruim do seu atraso, não. Você atrasou meia hora, mas está tudo bem. Estou aqui tomando uma cervejinha e tal. Assim, e aí, tudo resolvido? Assim, para mim está tudo resolvido. Era um divórcio. Para mim está tudo resolvido. Tudo que nós já tratamos, eu assino sem problema nenhum. Assim, e o disco do Vando? Aquele disco do Vando eu gosto muito, mas... pode ficar para você, não tem problema não. Pode ficar com um disco do Vando para você, sem problema nenhum. Assim, mas eu quero ficar com o carro também, eu preciso do carro. Sem problema. Quer tudo? Sem problema. O carro, pode ficar com o carro, com o disco do Vando, não tem problema, eu assino tudo sem problema nenhum. Assim, mas deixa... Tá tudo bem pra você? Tá tudo tranquilo? Assim, tá tudo tranquilo. Tá aí, ó. Eu não quero mais separar. Não, pra mim tá tudo tranquilo. Tem esse tipo de pessoa que quer discutir, que quer brigar? Exatamente, né? Quer achar um motivo para brigar, né? E levar essa briga até as últimas consequências, né? Às vezes a justiça funciona assim. As pessoas utilizam de um processo como motivo de vingança, utilizam o processo para poder se vingar do outro, para poder levar para ele um certo problema, uma maneira de descontar aquilo que frustrou na relação. A relação não deu certo, então eu vou tirar tudo dele, né? A gente ouve muito falar isso, né? Até as calças, né? Tem gente não vou deixar ele sem nada, né? E normalmente a justiça não é para isso, né? A gente precisa de ter um pouco de tranquilidade para resolver as questões, né, de uma maneira mais tranquila, né? Então, o centro, a gente trabalha justamente isso, né, de dar essa tranquilidade para as pessoas e elas entenderem que depois desse conflito a vida delas continua sendo a vida delas. É verdade. Né? Sem judiciário, sem advogado, sem nada. Conscientizar que as pessoas se separam, mas os filhos continuam sendo filhos, né? É um vínculo que não acaba, né, assim? É verdade. Tem também muitas ações de alienação parental lá, ou não? Só mesmo de divórcio e pensão alimentícia? Quando nós recebemos um processo em andamento, porque o Sejusc trabalha com processos já em andamento, é aqueles que poderiam virar processo. Então, os processos que a gente recebe em andamento para fazer conciliação e mediação, nós identificamos que pode haver ou vir a acontecer, ou já acontecer na alienação parental, e aí nós convidamos as partes para participarem das oficinas de pais, né? Da mediação, né, de instrumentos que nós temos lá no Sejusc para poder auxiliar essas pessoas a superarem um conflito. Mas se ainda não tem o processo, se procurou o Sejusc para poder resolver uma questão de divórcio, por exemplo, e a gente verificar que a comunicação entre o casal ainda é ruim, nós também podemos encaminhá-los para esses instrumentos. Doutor, eu às vezes vou para uma cidade do interior e vejo lá aquele fórum, né? Cidades antigas que tem lá o seu fórum, né, tem a sua justiça e tem lá o seu juiz. Um juiz para todos os casos que aparecem ali naquela comarca, e que são muitos, né? Como se faz um juiz de uma comarca? Porque aqui o senhor é um juiz coordenador de um sistema de julgamento e conciliação, né?
Como se faz um juiz lá no interiorzão de Minas Gerais? Como é que é? Ele vem aqui buscar, naturalmente, algum exemplo, alguma coisa para ele aplicar lá na comarca dele? Sim, com certeza. Eu costumo brincar até que o juiz do interior é um juiz de clínica geral, né? Ele precisa saber... É verdade. Clínico. É verdade, é clínico Ele precisa geral. saber de todas as matérias, todos os assuntos e procurar se adequar para poder auxiliar aquela comunidade ali, de certa forma. Mas sim, ele o Tribunal de Justiça dá os treinamentos, as orientações e tudo que for preciso para que ele possa desempenhar bem a sua função. Por exemplo, o Sejusc de Belo Horizonte tem uma estrutura muito grande, porque Belo Horizonte é a capital e nós temos um trabalho muito grande para atender todas as varas, né? Só em Belo Horizonte são 12 varas de família, 35 varas cíveis. Mas no interior, que é apenas uma vara, que atende civil, família e tudo, o juiz pode também instalar um Sejusc e esse Sejusc também vai se resolver. E vai pode, servir pode trazer alguém da comunidade para... porque toda cidade tem o seu juiz de paz, né? Eu lembro que em alguns lugares o juiz de paz que fez casamento é chamado para conversar com os casais depois que há conflito, né? Muitos, por exemplo, tem um lugar mediador, aqui... O né? mediador, É. Chama o seu fulano, que é o juiz de paz, ele que fez o casamento, ele pode dar... E a pessoa fazer os conselhos, né? Eu chamava, não, vou te aconselhar, não faz assim, não briga e tal, não sei o quê, papapá, conta uma história e tal. E às vezes, em muitos casos, os casais saem dali resolvidos, né? Em paz, né? O juiz do interior, ele pode fazer isso? Infelizmente, a figura do juiz de paz está prevista na Constituição, mas não foi regulamentada. Se existir no interior ainda algum juiz de paz, são aqueles juízes bem antigos, né? Já estão com mais de 80 anos, talvez. Mas essa figura da conciliação... Mas que não seja um juiz de paz, que seja lá uma pessoa da comunidade, sim, que possa... nós podemos mediador, treinar uma né? pessoa para ser um mediador. Né? Antes mesmo de o conflito virar um processo, ele pode passar por um processo de mediação. O mediador hoje é uma profissão que está em crescimento e ele é treinado para poder mediar conflitos. Sentar com as partes, ouvir, tentar construir com eles a saída. Tem pessoas nas comunidades, aqueles casais famosos da comunidade, que já faziam, já usavam, né, desse prestígio de ser um casal respeitado por todos, né, de bons exemplos, não é verdade? E que já levava essa palavra, né, para as pessoas, né? Mas, Patrícia, tem pergunta? Tem perguntas. A Bruna, ela que é do bairro Flor Amara, obrigada, Bruna, pela sua audiência. Ela pergunta o seguinte, doutor Cleiton, por quanto tempo demora um processo na mediação? A mediação, a gente não tem um prazo fixo, um prazo certo. Pode ser que com uma sessão as partes consigam conciliar, 2, 3 sessões, mas mesmo assim as sessões são marcadas com um prazo mínimo de tempo, uma sessão semanal. É muito mais ágil, não é? É muito mais doutor rápido Cleiton? do que esperar a sentença do juiz, e a gente aconselha passar pela mediação, porque com 2, 3 sessões durante um mês, aí, talvez eles já consigam construir o acordo, construir a solução do processo. Entendi. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. O Jorge, ele que é da Pampulha, ele tem uma padaria. Obrigada, Jorge, pela sua audiência. Ele pergunta para o doutor Cleiton, posso levar também demandas comerciais, litígios comerciais lá para o Sejusc? Sim, é possível, antes de virar um processo, a gente fazer uma sessão de conciliação em questões comerciais. Nós temos também o juizado especial, não é? O juizado do consumidor. Onde que fica o juizado especial? consumidor? Funciona hoje lá na Avenida Francisco Salles. Né? Sim. As relações de consumo. Lá Isso. no bairro ali... Próximo ali da Santa Casa. Região hospitalar. Isso. Região hospitalar. Exatamente. E ali tem um setor específico para o que o pessoal costuma chamar de pequenas causas, mas são as causas de menor valor, né? E lá você pode resolver questões de consumidor, de consumo, e também ali é possível de fazer, de propor a ação sem advogados. Ah, sim, muito bem. O Diogo, ele que é de Contagem, ele pergunta, tem custas processuais? Devo pagar no Sejusc? Não, o Sejusc não tem custos processuais. Quando a gente consegue a conciliação antes mesmo daquela questão, daquele conflito virar um processo, não há nenhum custo para as partes. Entendi. Tem mais perguntas, posso ir? Pode fazer as perguntas. Tá bombando aqui, hein, tá vendo? A Natália, ela tá dando um depoimento, tá mandando um abraço pro senhor, tá falando que participou de uma mediação lá no Sejusc e que ela aprendeu muito a desenvolver uma comunicação não violenta. Funciona, né, doutor, pelo visto? Exatamente. Uma das técnicas da mediação é a gente ensinar as pessoas um modo
de se comunicar, né, que não haja tanta dificuldade no diálogo, né? E isso se chama hoje de comunicação não violenta. Tudo é como se fala, né? Exatamente. Tem aquela Aliás, a própria figura do Dr. Cleito já é uma figura de... Transmite uma paz, né? Transmite de paz, né? De tranquilidade. Né? A gente vai chega treinando. as pessoas brigando, chega perto dele, já olha para ele assim e fala assim, vou brigar não. Pelo menos a gente vai tentando, né? Conciliar as partes, a gente vai aprendendo a mudar a postura, inclusive, né? A Gislaine, ela que é do bairro União, obrigada pela sua audiência. Ela está com problema com vizinhos. Ela quer saber também se lá resolve problemas de briga com vizinhos, doutor Cleito. Sim, podemos resolver. Inclusive, se são vizinhos, a gente sempre preocupa com essas relações que são continuadas, né? Nós falamos da relação de família, que é uma relação continuada, principalmente se o casal teve filho. Mas vizinho é uma relação continuada. Aquele vizinho que fica colocando som alto. Sim, é possível. Nós tivemos um caso aqui sério, né? Assim, há pouco tempo. Tivemos um caso sério aqui, João. De um vizinho que não é apartamento, né? É numa casa que o sujeito alugou e fez a casa de festa. Pois tem festa então. Sexta, sábado, domingo. E acaba quinta-feira, sexta-feira. O processo está na justiça um tempão, não consegue tirar o cara de lá. E o inquilino paga o aluguel direitinho, então o dono da casa não tem que reclamar dele, porque o cara recebe o dinheiro. Quer dizer, é um negócio difícil, né? Essas relações, direito de vizinhança, é tratada Podemos lá também, tratar né? também. Essas A gente relações pode são agendar tratadas. uma sessão de conciliação entre as partes, tentar achar a solução ali, construir a solução, e se construída a solução, a gente já vira uma sentença. Quando a solução ela é construída pelas próprias partes, a gente consegue aquela situação que fala que é melhor um acordo mal feito do que uma demanda judicial? Na verdade, a gente destaca que quando o acordo é construído, a solução é construída pelas partes, ela tem muito mais possibilidade de durar, ela é muito mais efetiva do que ficar aguardando a sentença do juiz. Porque, às vezes, a sentença do juiz, ele vai ter que decidir por um lado. E, normalmente, o outro lado vai ficar insatisfeito. E esse lado insatisfeito, às vezes, não vai querer cumprir ou vai criar dificuldade no cumprimento. Quando as partes constroem isso, é porque elas perceberam que é o melhor para elas. Então, aquilo é efetivo. Né? Não há possibilidade de não cumprimento porque elas entenderam o que é melhor para elas. Tem mais pergunta aqui, peraí que eu vou pegar. Vamos lá. Vamos atender os nossos telespectadores que querem saber muita coisa com o doutor Cleito. Todo mundo tem muita dúvida jurídica, não é mesmo? Vamos aproveitar o doutor Cleito aqui. A Viviane, ela que é do São Marcos, bairro São Marcos, obrigada pela audiência. Ela pergunta qual a diferença da conciliação para mediação? Uma boa pergunta. A conciliação, nós normalmente buscamos ali fechar um acordo mais rápido e esse acordo ele evita o processo ou finaliza o processo. A mediação não, a mediação é um processo em que as partes são trabalhadas a forma de comunicação. A gente busca melhorar a comunicação entre essas partes. As pessoas, às vezes, têm um diálogo difícil, uma comunicação difícil. E, na mediação, levanta-se os interesses, apura-se as necessidades e ajuda as partes a construir isso. O mediador, ele não tem a postura de julgador. Né? Tudo que é feito na mediação... O mediador, né? O mediador não. O mediador ele fica apenas ali auxiliando as partes. Ele só é imparcial, escuta. Uma escuta ativa sempre. Ele é imparcial, ele ajuda a construir esse acordo e facilita essa comunicação. Né? Ele é um facilitador da comunicação. Então, ele não julga, ele simplesmente vai auxiliar as partes para chegar a essa comunicação. Doutor, já teve casos nessa mediação, nessa conciliação, dos adversários ou inimigos saírem abraçados? Com certeza. Toda vez que uma mediação é bem feita ou que a conciliação atende aos interesses das partes, normalmente eles saem bem mais pacificados, né? Isso mesmo em grupo de famílias? Mesmo em grupo de família. Nós temos muitas informações, feedbacks de pessoas que participaram da mediação, dos instrumentos que a gente tem lá no Sejusc, de pessoas que saíram dali mais tranquilas e voltaram a ter pelo menos uma comunicação mais amigável, né? Uma maneira de conduzir a vida depois do processo mais tranquila, né? Porque o processo vai passar, né? As pessoas têm que entender isso, né? Seria até bonito, né? Um cara que... um problema desse de vizinho, como você falou aí, resolvido o problema de vizinho, os vizinhos se encontram confraternizam, né? Se confraternizar, para acabar com todo aquele rusgas, aquele ranço, né? Você imagina você ter que voltar para casa todos os dias? Porque o vizinho é o melhor parente, né, gente? É o parente mais próximo, faltou alguma coisa em casa, qualquer problema, alguém passou mal, a gente bate na porta do vizinho, não é? Por isso que eu falei que é uma relação continuada, porque você não vai sair da sua residência porque você brigou com o vizinho. Né? Então, você tem que aprender a conviver com ele. O ideal é aprender a conviver, mesmo com tantas diferenças.
diferenças. Então, a mediação, a conciliação é para construir essa convivência mesmo respeitando as diferenças. Em um mundo em que as pessoas estão tão estressadas e corridas, Dr. Cleiton, houve um aumento considerável em número de ações? O senhor acredita que tem a ver uma relação com a outra? Assim, tem havido, sim, porque as pessoas estão, vamos dizer, um pouco mais intolerantes e tudo elas acham que a justiça tem que dar conta de resolver, né? Tem até uma brincadeira, uma piadinha, as crianças estavam lá na escola formando uma fila e naquela confusão na fila, empurra daqui, empurra dali, empurra daqui, a criancinha ali de falta de 8, 9 anos olhou por detrás e falou assim, se você me empurrar de novo eu te processo. Quer dizer, a criança já nasce com essa ideia de que tem que processar as pessoas e nós precisamos mudar essa cultura. E tem muito caso por causa de criança? Sim, com certeza, né? Principalmente essa convivência de prédio, né? Que todo mundo tem que... A área de lazer é uma só, né? Ah, sim, precisa. Compartilhar, exatamente, né? precisa aprender a convivência, né? As crianças precisam aprender desde cedo a conviver em sociedade, né? Agora eu tenho uma pergunta aqui, porque eu gosto de confusão, você sabe, né? Então eu vou perguntar para o Dr. Cleiton o que ele está achando sobre esse projeto de lei que o Senado aprovou, foi para a Câmara agora, de ter um controle aí na autoridade, né? Tanto do juiz como do procurador. O que você acha? Você quer me responder isso? É uma situação um pouco mais complicada, mas não, assim, mas é só assim. Em linhas gerais, a gente sabe que isso, de certa forma, é uma retaliação, né, dos da políticos. Lava Jato também, em relação à né? Lava Jato, em relação a certas situações, querem criminalizar algumas condutas, algumas posturas dos juízes, situações que realmente não condizem com uma boa condução do processo, né? Porque às vezes a gente precisa de estar ali de pulso firme para conduzir o processo, senão a gente senão não consegue. Não vai, né? Exatamente. Ao invés de criminalizar quem é que pratica a corrupção, gente, estão tentando virar o jogo, né? Exatamente, criminalizar juízes e procuradores, né? Justamente aqueles que estão mais aptos a defender a democracia. É o mesmo que aconteceu quando nós saímos do regime militar, né, e foi feita uma nova Constituição, então fizeram com os militares, né? Parece que fizeram uma Constituição para que não existisse polícia. Porque a polícia naquela época cometeu excessos, como todo mundo cometeu excessos naquela época do governo ditatorial, né? Mas aí fizeram uma coisa que um dia eu estava na Praça da Rodoviária de Belo Horizonte, um policial agarrado com um ladrão e falando, vocês estão vendo que eu não estou maltratando ele. Tipo assim, né? Tira o meu da reta que eu preciso de mostrar que eu não estou maltratando. Pois é. O Dr. Cleiton Rezende, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, nesta sexta-feira. E espero que os nossos telespectadores tenham, né, gostado das suas respostas, e eu tenho a plena certeza que gostaram, porque houve uma participação muito grande dos nossos telespectadores. Agradecer pela sua presença e dizer que, quando nós tivermos dúvida, vamos chamá-lo novamente. Eu que agradeço a participação, a oportunidade que vocês me deram. Gratidão. Patrícia, até segunda. Gente, sextou, gratidão e alegria. Até segunda. Aproveite o final de semana. Muito obrigado. Bom dia.